Vamos então aí para frente aí, sempre aprendendo, sempre com ânimo de aprender e querer sempre mais aí em busca dos conhecimentos. Nós vamos falar agora sobre a progressão de regime de cumprimento de pena, né? O que progride ali quando o sentenciado ele recebe ali a sua sentença de uma pena privativa de liberdade e o juiz amolda o quanto e decide qual o regime que ele vai cumprir essa pena. É um regime fechado, um regime semiaberto, um regime aberto. Isso tudo vimos lá, praticamente lá, quando falamos de regime disciplinar diferenciado. Mas aí nós vamos falando e dando uma relembrada e uma melhorada nisso aí, tá bom? Só para não confundir, muitos alunos, muitos concurseiros confundem muito o regime disciplinar ali, o regime disciplinar, a progressão de regime com o livramento condicional. O livramento condicional está lá no artigo 83 do Código Penal. Existe também artigos lá na Lei de Execução Penal, a Lei 7.210, de 84. Tá? Lembrando que o livramento condicional é uma coisa. Quando o sentenciado recebe uma pena igual ou superior a 2 anos, o juiz, dependendo de determinados requisitos, ele vai e concede ali o livramento condicional. Os requisitos são objetivos, requisitos subjetivos. O objetivo é questão de ordem que tem de passar algum tempo cumprindo essa pena, seja no regime fechado, aberto ou semiaberto. E aí ele vai ficar solto cumprindo, né, determinadas condições, desde que, lógico, sejam observados os requisitos, conforme eu falei, tanto objetivo como os requisitos subjetivos. Subjetivo, ali de bom comportamento, que vai exercer ali a questão de... vai exercer um trabalho fora, né, quando estiver solto, né? E ali tem outros requisitos subjetivos que estão lá no artigo 83 do Código Penal. A base, praticamente, para o livramento condicional é lá 83. E ali, quando o sentenciado, no caso do livramento condicional, ele tem ali, passou mais de um terço de sua pena, desde que ele seja primário, e também tenha bons antecedentes, apesar que esse bons antecedentes, pelo que a lei fala, não fala de maus antecedentes, então desconsidera tanto mal como bons antecedentes, conforme jurisprudência nisso aí, ele pode, quando primário, cumprindo mais de um terço da pena, ele já pleitear, dentro de outros requisitos, o livramento condicional. Já se ele for reincidente, que é o que diz o inciso 2 do artigo 83, se ele for reincidente, ele tem que cumprir mais da metade da pena, tá bom? Dá uma olhadinha lá no livramento condicional para não confundir. O que confunde, às vezes, é porque fala de fração, de um terço, mais da metade, fala de fração no livramento condicional. E a progressão do regime de cumprimento de pena falava também de frações. Falava quando cumprido mais de um terço da pena, isso já para fim de progressão, mais de um terço da pena, o sentenciado ele teria, né, já em tese, o direito de pleitear a progressão de regime. Por que em tese? Porque também existem outros requisitos de forma subjetiva, no que tange até bons comportamentos, certificado ali pelo diretor do estabelecimento prisional. Isso é um requisito subjetivo para a progressão no regime de cumprimento de pena. Então, para não confundir livramento condicional com progressão de regime. Nós vamos falar agora diretamente de regime daqui a instante, quando eu falar um detalhezinho de que foi modificado lá no livramento condicional, foi modificado pela lei do pacote anticrime, pela lei 13.964 de 2019, foi modificado lá que, dentro dos requisitos lá previstos,
que o sentenciado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses ao seu pleito, ao seu pedido para o livramento condicional. Isso é livramento condicional, tá bom? Não pode ter cometido falta grave nesses últimos 12 meses que se passaram aí, que antecederam ao pedido do seu livramento condicional, quando ele teria, em tese ali, o direito ao livramento condicional. Tá bom? Então, esquecemos um pouquinho do livramento condicional, vamos falar um pouco do livramento condicional ainda, quando falarmos de progressão de regime, porque tem ali houve-se modificação também pelo pacote anticrime na parte ali que fala sobre a progressão de regime. A modificação que houve, agora entrando já em progressão de regime, a modificação que houve basicamente, estruturalmente, na Lei 7.210 de 84, que é a Lei de Execução Penal, mudou basicamente os requisitos de ordem objetiva, que é o quanto da pena. O que nós falamos logo no comecinho, o quanto da pena antes do pacote anticrime era que o sentenciado que estava executando a sua pena, ele bastava cumprir 1/6 da pena para poder pleitear a progressão de regime, lógico, observando também os requisitos subjetivos de bom comportamento. Tá? Então, esse 1/6, às vezes, confundia um pouco em relação a 1/3 do livramento condicional. Acredito que seria esse o ponto, o cerne aí da confusão. Então, o livramento condicional, esquecemos um pouquinho, deixamos um pouquinho de lado, e vamos direto ao que interessa, que é a progressão de regime no cumprimento de pena. Lembrando que a progressão de regime, ao ser sentenciado, ali durante a sentença judicial, ao final de toda a instrução probatória, depois das alegações finais, ocorrido já a instrução, a audiência de instrução e julgamento, e aí o juiz vai sentenciar. Nessa sentença, ele vai decretar uma pena privativa de liberdade, vai amoldar um quanto, e esse quanto vai determinar como que ele vai cumprir essa pena. Se vai ser no regime fechado, que é superior, o quanto dessa pena foi superior a 8 anos, se é no regime semiaberto, que é superior a 4 e não exceda a 8 anos, e que pode ser amoldada ali, caso o quanto seja igual ou inferior a 4 anos, levando em conta a reincidência. Isso tudo se ele não for reincidente. Se ele for reincidente, vai subindo até chegar ao regime fechado. Tá bom? Vamos verificar a progressão aqui, basicamente, da progressão do regime fechado para o regime semiaberto, tá? Porque não existe a chamada progressão per saltum, ou seja, sair do regime fechado direto para o regime aberto. Não pode. Tem que passar pelo regime intermediário, que é o semiaberto, para depois, cumprindo também os requisitos necessários, e ele vai e progride para o regime aberto. Isso é o que diz lá a súmula 491 do STJ. 491 do STJ. É inadmissível a chamada da progressão per saltum de regime prisional. Falando em súmula, interessante, nós temos que observar a súmula 56, a súmula vinculante do STF, a súmula 56, que lá fala que quando não houver estabelecimento prisional adequado à determinação que determina o regime, o Estado tem que se virar, o Estado tem que procurar meios e artifícios, até mesmo de deixar o preso num regime menos gravoso, que não pode colocar o preso no regime mais gravoso. Por exemplo, o sentenciado foi condenado ali e tem que cumprir a sua pena no regime semiaberto. Não tem vaga na questão do semiaberto, e ele vai para o regime fechado, vai cumprir pena em penitenciária? Não. Ele vai ter que ir, de repente, para uma casa de albergado, que é onde cumpre-se quem foi sentenciado pelo regime aberto, tá bom? Então, como que é a questão lá do cumprimento da pena e o local? Para o regime fechado, ele vai cumprir pena em penitenciária. O sentenciado cumpre pena em penitenciária, tá? Trabalha durante o dia e à noite faz o seu descanso normal, como qualquer outro ser humano aí.
Durante o semiaberto, ele vai ter que trabalhar em colônia agrícola ou colônia industrial. Trabalha durante o dia e à noite existem aposentos coletivos para que ele durma lá. Isso é o semiaberto. E no aberto é casa de albergado. A casa de albergado também com sistema de dormida coletiva e durante o dia ele sai para trabalhar, vai exercer sua atividade profissional e volta para dormir na casa de albergado. Lógico, isso é o que fala a lei, ali a partir do artigo 82 da Lei 7.210, que é a Lei de Execução Penal, tá bom? Os presos provisórios vão para a cadeia pública, os presos provisórios vão para a cadeia pública porque não foram sentenciados ainda. Dá uma olhadinha lá na Lei 7.210, de 84, que é a nossa LEP, e lá fala justamente nesse sentido aí de como que é esse cumprimento. Então, não pode o Estado, não tendo vaga em uma penitenciária, ali para o caso de quem foi condenado no regime fechado e vai cumprir a sua pena em penitenciária, ele não pode, não tendo vaga, e aí vai deixar ele onde? Vai ter que cumprir essa pena. Um semiaberto, em casa de colônia, ele ir para uma penitenciária? Não pode. Ele pode ir para uma casa de albergado, mas não pode ir para uma penitenciária. Quem recebeu pena no regime semiaberto, tá bom? Essas são algumas considerações que nós podemos observar e durante o decorrer nós vamos dar algumas considerações em relação à súmula, que a súmula é muito exigida e muito utilizada em concursos e exame de ordem, principalmente em exame de ordem, tá bom? Então, vamos ao que interessa aqui, o que foi modificado aqui praticamente na Lei 7.210. Aqui o artigo 111, basicamente, ele não foi modificado, é onde fala a questão da progressão de regime. Antes, esse 111, ele falava apenas de 1/6 da pena, 1/6 da pena. Vamos esquecer 1/6 da pena e vamos trabalhar agora com as chamadas porcentagens, tá bom? Então, aqui fala que a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, ou seja, fechado para o semiaberto, semiaberto para o aberto, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos. Coloquei aqui de uma forma mais ilustrativa, mais didática, os incisos que estão logo abaixo desse artigo 112. Aqui nós vamos observar, aqui logo aqui é o inciso 1, né? É o inciso 1, aqui é o inciso 2, aqui é o inciso 3, aqui é o inciso 4 e por aí vai, tá bom? Aqui é o inciso 4, por aí vai. Vamos dar uma paradinha por aqui. O que fala o artigo 112, inciso 1? O inciso 1 fala que ele tem que cumprir ao menos 16% dessa pena que lhe foi imposta e que ele seja, se ele for primário e tenha cometido um crime sem violência à pessoa ou grave ameaça. Então, ele cumpre 16% da pena, que é, na verdade, esse 16% é o que equivale aproximadamente, bem aproximadamente, ao chamado 1/6, é o que era lá antigamente, antes do pacote anticrime, antes da modificação feita pelo pacote anticrime. E aqui, para observar, para ser bem didático aqui, se quiser levar isso para a prova, mas levar na mente, não se pode levar nada escrito para uma prova, para um concurso, principalmente no exame de ordem, na primeira fase. E aqui é só questão, se cair alguma situação nessa prova, na prova, fica muito fácil de lembrar dessa tabela. Não basta apenas decorar, tem que entender o porquê também disso aí, tá bom? A questão lá, 16%, primário sem violência, o crime cometido sem violência. 20%, se ele tem que cumprir 20%, se ele for reincidente e tenha cometido o crime sem violência. Então, fica nesse diapasão aí até o inciso 4, ou seja, primário sem violência, cometido o crime sem violência, reincidente sem violência, cometido o crime sem violência. Aí vem novamente, primário com violência, aí vem depois reincidente, fica nesse diapasão, primário, reincidente, primário, reincidente, primário, reincidente, sem violência ou grave ameaça à pessoa, com violência ou grave ameaça à pessoa. Isso é fácil de botar na cabeça, é fácil de entender isso aí, porque do lado ali tem a quantitativo lá, a porcentagem do mínimo que ele tem que ao menos, né, que fala no mínimo, ele tem que cumprir. Ali vem 16, 20, 25,
30%, tá? Uma paradinha ali no 30%. Então, aqui fica bem tranquilo de observar entre o inciso 1 até o inciso 4, essa situação aí, tá bom? A partir do inciso 5, vamos dar uma modificada aqui rapidinho, vou pegar aqui. Aqui, a partir do inciso 5, aqui é o inciso 5, é só dar uma olhadinha lá na lei 7.210, que é a nossa LEP, aí nós vamos observar bem tranquilo. Aqui, quando vocês observarem aqui, ela vai falar justamente o que eu estou dizendo aqui, tá bom? Aqui, na verdade, do inciso 5 ao 7, fala de crime hediondo, praticamente fala de crime hediondo. Quem tenha cometido, né, praticado o crime hediondo, tá bom? Então, aqui, para ficarmos fácil aqui de trabalhar, nós vamos utilizar aqui, ó, aí começa, já terminou ali a questão de crime sem violência ou com violência, e vamos agora, quando o sentenciado praticou um crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então, se ele for primário, agora vai trabalhar com a situação do crime hediondo equiparado. Esquece um pouquinho, questão de sem violência ou com violência ali, tá bom? Primário, 40%, ele tem que cumprir 40%, se ele for primário, cometendo crime hediondo ou equiparado a hediondo. Aqui vamos deixar esse 50% para falarmos aí que, para fim didático, vai ficar melhor transmitir isso aí depois aí, tá bom? Aqui, 60%, se ele for reincidente e tenha cometido crime equiparado ou hediondo ou equiparado a hediondo. Aqui tem uma particularidade, olha aqui, ó. Uma particularidade. Ele irá ter que cumprir 70% da pena se ele for reincidente e ele tenha cometido crime hediondo ou equiparado a hediondo, tá bom? Então, essa situação aqui já é mais bem gravosa para o sentenciado. Mas vamos ver aqui que tem um HC que aqui não especifica se é reincidente genérico ou reincidente específico. Vamos ver esse HC já em outro bloco, tá bom? Para não ficar aula muito maçante, muita informação jogada aí, vamos aprendendo aos poucos, isso faz parte do nosso critério de estudo, de assimilação de conhecimento. Tá certo? Então, aqui, na verdade, o que se fala lá em crime hediondo, nós temos que observar, olha só, temos que observar, lembra lá da lei que trata sobre crime hediondo? Qual é a lei? Lei 8.072, a lei de 90. Lá falava porque foi revogado, falava no seu artigo 2º, parágrafo 2º também, parágrafo 2º, né, dessa lei aqui, que se ele fosse primário, se o condenado fosse primário, cometido crime hediondo, que nós estamos dentro da lei de crimes hediondos, né? Lei 8.072, nós estamos aqui, na Lei 8.072, tá bom? Desculpa aqui ter azorado um pouquinho aqui. Aqui falava que se ele fosse primário, cometeu o crime hediondo ou equiparado hediondo, ele teria que cumprir 2/5 da pena, tá bom? Se ele fosse primário e equiparado a hediondo. Era essa situação aqui, tá? Se ele fosse reincidente, ele teria que cumprir 3/5 da pena, se ele fosse reincidente, tá bom? Se ele fosse reincidente. Na verdade, agora, como foi revogado o parágrafo 2º, foi revogado pelo pacote anticrime, essa situação aqui, na verdade, ela permanece aqui. Ó. Se nós pegarmos 40%, por exemplo, foi condenado ali com 5 anos, com conta de 5 anos, né? Ele foi condenado e está ali no semiaberto, ele foi condenado com 5 anos. 5 anos equivale a 60 meses, tá bom? 60 meses. Se eu pego aqui, fazendo essa continha aqui, 2/5, como era feito lá pela lei que define o crime hediondo, 60 meses, né? Eu vou botar aqui na fração 2/5. Como é que eu faço essa conta? O advogado também tem que saber fazer conta, hein? Não é aquela só contador, não, manda para o contador.
60 vezes 2, né? Daria 120, né? 120 dividido por 5. Isso aqui daria exatos que 24 meses. 24 meses, tá bom? 24 meses. É só dividir aí, bota na calculadora aí. 24 meses equivale a 2 anos. 2 anos. Então, aqui, desses 5 anos que ele foi sentenciado, ele teria que cumprir exatos 2 anos, ao menos 2 anos, né? Aqui, ó. Tá? Ao menos 2 anos, tá bom? Ao menos 2 anos. Vamos verificar aqui também se realmente equivale a isso aqui, a 40%. Vamos verificar. Vamos verificar aqui que ele bota aqui que é 60 meses, né? Considerando o mesmo quanto da pena, né? Vamos supor que seja o mesmo quanto da pena, 60 meses vezes 40%, tá? 40%. Quanto que é 40% de 60 meses? Exato que é 6 vezes 4, 24, né? 24, olha aqui, ó. 24 meses, né? 24 meses aqui, ó. 24 meses. 24 meses equivale a 2 anos. Então, observa aqui que, na verdade, o que era previsto lá de 2/5 para o primário, né? Para o primário, olha aqui, ó, para o primário, esse 2/5 aqui, na verdade, ele veio justamente para cá, ele veio justamente para a lei de execução penal. Se você fizer isso, fizer a conta justamente aqui para a questão do reincidente, ele vai cair justamente aqui, vai equivaler a justamente a 3/5. Ele vai equivaler a justamente a 3/5. Faça uma conta aí, coloque depois nos comentários, verifique mesmo se foi isso mesmo, se a conta dá certinho do que eu estou falando aí, tá? Para depois não dizer que nós erramos em conta matemática. Então, aqui, na verdade, o que tinha lá no parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072, da lei que trata sobre crimes hediondos, né? Hediondos. Na verdade, ele migrou basicamente para a lei de execução penal. Migrou para a lei de execução penal, tá bom? E aqui fechamos praticamente, lembrando em conta aqui, ó, se ele for 70%, vamos meter o crime hediondo, o equiparado hediondo. Eu tinha falado, vamos lembrar daí, eu vi alguém falando aí. Mas o resultado aqui, ó, o resultado do crime ocorreu, o resultado do crime ocorreu morte, ele está vedado ao livramento condicional, que nós falamos bem no comecinho lá, o livramento condicional, que está previsto lá no artigo 83 do Código Penal, né, o livramento condicional. É só dar uma olhadinha lá que nós falamos bem no comecinho aí da aula aí, tá bom? Tá aqui, ó, é vedado. Então, pelo artigo 112, inciso 8, se o apenado ele for reincidente, cometeu um crime hediondo ou equiparado a hediondo e causou a morte, a consequência morte, é vedado o livramento condicional, tá bom? É vedado o livramento condicional para ele aqui. Morre, não tem direito ao livramento condicional lá previsto no artigo 83 do Código Penal. Tá? Vamos dar uma paradinha por aqui, para não ficar muito maçante essa aula. Façam as contas aqui, vê se... Façam as contas aqui com o mesmo valor aqui, de 60 meses, ou seja, que ele foi condenado a 5 anos aí, tá bom? Vamos verificando aí mais coisa muito importante pela frente aí, tá? Fique com Deus. E não se esqueça de acompanhar, temos muitas coisas para observar, muitas coisas para traçarmos aí na frente aí. Senhores, até o próximo encontro, tá bom? Venha para cá, aqui, opa, epa.